Boa noite, amigos. Iniciamos mais a noite de estudos aqui no Grupo Espírita Saber Amar sobre o tema Livro Voltei. Estamos estudando capítulo por capítulo, item por item. Aqui estão Carlos Jussara Malab e Marco Gandra. Nós, para iniciarmos o estudo, vamos pedir a Jussara que faça a prece de abertura. Boa noite, amigos. Vamos convidar vocês a uma reflexão do livro, mas antes de tudo, suplicar ao Mestre amado Jesus que una os nossos corações, os nossos pensamentos, para que possamos absorver as intuições, as reflexões da melhor maneira possível, higienizando os nossos lares, para que possamos envolver todos aqueles que sentimos a necessidade, Senhor, de ajudá-los, seja em nossos lares, no nosso trabalho, na nossa convivência. Que essas energias possam higienizar-nos, para que possamos trabalhar e ter uma noite tranquila do nosso sono reparador. Abençoa-nos, Senhor, neste momento, que as nossas intenções possam ser úteis ao nosso dia a dia. Que assim seja. Que assim seja. É sempre uma alegria estar com vocês e nessa continuidade do livro Voltei, nós estamos no capítulo 4, vendo a segunda parte desse capítulo, que tem o título de Vida Nova. Nós convidamos a todos aqueles que quiserem ver os estudos anteriores, que acessem o TV Saber Espiritismo. Lá existe uma playlist sobre o livro Voltei, onde será possível acessar todos os estudos dessa série. E também outras séries, do Livro dos Espíritos, onde, vamos ver, nós temos vários programas gravados lá, várias reuniões com relação à parte terceira, à parte quarta do Livro dos Espíritos. Hoje, na continuidade do capítulo 4, nós vamos ver que o irmão Jacob, que na verdade é um pseudônimo de Frederico Figner, ele, na reunião anterior, ele estava se desprendendo do corpo, né, Jussara, num processo de desencarnação, e a filha dele, Marta, mais outros amigos espirituais como Bezerra, o irmão Andrade, o levaram para o contato com a natureza, retiraram da casa onde ele estava. Ele não estava desencarnando no hospital, estava na natureza, né? Estava na sua casa, numa mansão, até hoje existe, lá no Flamengo, bairro Flamengo, hoje é uma instituição do SESC, né? E até turístico lá, o ponto, tal, era grande a mansão com a arte que ela representa. Então, nesse processo de desencarne, ele foi levado até a natureza, no caso ali a praia do Flamengo, que é muito próximo, para fazer a recuperação das suas energias. E caiu num sono reparador. A partir daí, quando ele acorda, é que vai surgir essa segunda parte do capítulo de hoje. Nós pedimos a todos que estamos assistindo, que se puderem, para dar uma maior penetração desse canal no YouTube, que façam aí seus comentários, que deixem a sua palavra, que deixem o seu like, e o portal Saber Espiritismo nos orienta que isso ajuda a divulgação da mensagem. Muito bem, nós vamos então, antes de efetivamente iniciarmos a esse trecho novo do livro, nós vamos, como sempre, trazer o nosso professor Emmanuel para nos explicar algo relativo a essa etapa do estudo. E nós vamos buscar isso no livro Roteiro. Aliás, um livro maravilhoso, né? Os amigos espirituais, e especialmente Emmanuel,
capricharam muito nesse livro para as orientações. Ele se apoia no Livro dos Espíritos, no roteiro? Não, é o Religião dos Espíritos, que tem as perguntas todas no Livro dos Espíritos. Né? O livro Religião dos Espíritos está sempre apoiado numa questão do Livro dos Espíritos. Mas é claro que o roteiro também está apoiado, mas nos conceitos, né? Nas ideias. Então, peço a Jussara que faça a leitura. Então, né? do capítulo 29 foi extraído um comentário, né, uma página de Emmanuel, em que ele nos faz refletir sobre isso. O reino da vida, além da morte, não é domicílio do milagre. Passa o corpo em trânsito para a natureza inferior, que lhe atrai os componentes. Entretanto, a alma continua na posição evolutiva a que se encontra. Cada inteligência apenas consegue alcançar a periferia do círculo de valores e imagens, dos quais se faz o centro gerador. Ninguém pode viver em situação que ainda não concebe, dentro da nossa capacidade de autoprojeção, erguer-se nos nossos limites, aos nossos limites. Então, Emmanuel nos faz lembrar, né, aqui que na natureza não há saltos, né, não há milagres, não dá saltos. Tudo existe no seu tempo, no tempo necessário, e ele nos coloca que quando há o desencarne, o corpo da matéria volta para a natureza, né? E cada inteligência, ou seja, a nossa alma, né, nosso espírito, ela retorna ao mundo espiritual. Mas ela retorna ao mundo espiritual com o corpo do perispírito, né? O acompanha. E ele nos lembra aí que ninguém consegue viver numa situação em que ainda não se estabeleceu. Então, o que ele quis dizer com isso aí, né, cara? Ele quis dizer que a maneira, o como você vive aqui mentalmente, né, no seu pensamento, nos seus conceitos, vai ser a mesma sintonia no mundo espiritual. Isso mesmo. Não há como você regredir e não há como você passar muito para frente. É por isso que ele diz que não tem milagre, né? Porque às vezes a pessoa, eu vou encomendar uma série de orações, eu vou encomendar um túmulo bonito, eu vou encomendar isso ou aquilo, para que a minha vida no mundo espiritual ela seja melhor. Não se compra a vida do mundo espiritual, não se compra uma posição no céu, né? E na verdade não existe esse céu que a gente tanto concebe há muitos séculos, né? Existe um outro plano de vida onde que é a continuidade desse plano. E onde não há milagres, o que o Emmanuel quer dizer, né, Jussara, é porque a vida continua no mesmo plano de pensamento, de ação que nós temos aqui na Terra. O que acontece é que lá no mundo espiritual nós aparecemos como nós somos mesmo. Não ficamos mais debaixo das máscaras que nós criamos aqui na Terra. Muitas vezes, até pela nossa situação financeira, nossa situação social, não importam mais lá esses cargos voláteis aqui da Terra. O que importa lá é a nossa real situação espiritual. Por isso que o Emmanuel chama a atenção que não existe milagre lá no mundo espiritual. E que as inteligências que somos nós, quando partimos para lá, vamos carregar aqueles valores que nós cultivamos aqui. Não é? Então não há como também a gente querer ir mais adiante daquela capacidade que nós temos. Até vimos isso em várias obras, não é, Luiz? Nós somos atraídos por aquilo que a gente gera, né? Isso, isso. Nós vamos ver isso hoje aqui, um comentário dele, ele faz alguns comentários onde nós destacamos uns trechos para esclarecimento desse assunto. Vamos, conforme comentamos, a parte onde são os dois últimos itens desse capítulo. Primeiro, o item 4 chama Surpreendido, onde, como falamos, ele estava lá
na natureza, amparado pela sua filha Marta, e ele caiu em sono reparador. Vejam que até conseguimos essa figura na internet, agradecemos quem fez a figura, né, e manteve ali a imagem de um laço, né, porque ele estava ainda ligado ao corpo físico, mesmo depois do desencarne. Nós vamos comentar isso um pouquinho mais à frente. Então diz assim: dispunha-nos a deixar o abrigo a que nos refugiáramos, quando percebi que me encontrava em trajes impróprios, arraigado à ideia de que seria visto por amigos encarnados. Não ocultei um gesto de aborrecimento. À distância do leito, aquele roupão, alvo, não deixava de ser escandaloso. Marta, que me seguia as reflexões, sorridente, vestia-se com apurado gosto. Acrescentou que Bezerra e o irmão Andrade não se demorariam e que a solução do problema fora prevista na véspera. De fato, transcorridos alguns minutos, chegaram atenciosos. A possibilidade de endereçar-lhes a palavra encheu-me de imenso júbilo. Abracei-os reconhecidamente. Trouxeram um costume cinza muito semelhante aos que aí preferia no verão. O irmão Andrade ajudou-me a vesti-lo. Então vejamos que aqui tem aspectos peculiares aqui nesse trecho dele. Primeiro, essa surpresa dele quando acordou, né? E até por ser uma pessoa de posses, uma pessoa de autoridade, né? Ele ainda se achava nessa situação, né? Porque ele manifestou contrariado porque estava vestindo roupão ainda ali naquele ambiente. E, aliás, é uma imagem que nós temos dos espíritos, né? O espírito se manifesta de roupa branca, aí eu vi um espírito que está assim de uma forma branca. Bem, no caso ali, ele tinha acabado de sair do seu quarto, ele estava ainda com a impressão mental das roupas que ele ocupava lá no quarto dele, lá no tratamento dele, na área íntima da sua casa. Aquela era a roupa que ele se sentia presente. Mas ele via a filha já toda bem posta, né, e ele na natureza, só eu não senti confortável nessa posição. Então os espíritos muitas das vezes se manifestam pelaquilo que vem da sua última forma de conceber. Os espíritos superiores não. Os espíritos superiores eles mudam a sua forma de manifestar de acordo com a necessidade, pelo seu poder mental. Então nós vemos aí o que acontece com Emmanuel, né, manifestando-se para Chico, para aqueles que conseguem ver, como o antigo senador romano, mas como uma forma de marcar ali a sua presença devido àquela reencarnação. Mas ele, nós sabemos, teve várias outras reencarnações, uma delas com o padre Manuel da Nobre. Então ele poderia também se manifestar ali com o padre Manuel da Nobre, mas ele prefere se manifestar dessa forma. Também Bezerra de Menezes, né, e outros, o Andrade e outros que ali se apresentavam. Ele se sentiu, então, meio assim deslocado, porque todo mundo estava vestido e ele estava ali de roupão. Mas veja que interessante, como os espíritos preveem tudo isso, percebem tudo isso. Ele falou que eles já haviam pensado de véspera nesse caso, né, porque não era a primeira experiência de desligamento que eles faziam. Então já tinham pensado nisso. E dali a alguns minutos, como ela disse, chegou o Bezerra, trazendo ali um costume cinza, quer dizer, um terno cinza para ele, muito semelhante ao que ele já usava na Terra. E aí ele vestiu, porque aí poderia dizer assim, não, o espírito ele absorve a roupa. Não, ele vestiu normalmente. E a transição no mundo espiritual não é uma transição assim tão repentina e tão milagrosa. Né? A gente vê muito isso em nosso lar, né? No nosso lar. Quer dizer, o espírito ainda sente as mesmas reações, as mesmas questões. É o corpo perispiritual. Né? Exato, aqui da Terra. Então, ele sentiu, na verdade, também uma facilidade muito grande, um imenso júbilo, que ele diz, para já falar com o Bezerra, com
com a Marta. Vejam que, pelo que nós já contamos aqui do passado, da característica do irmão Jacob, ele não era um espírito, ele é um espírito com profundo conhecimento da doutrina, mas também era uma alma caridosa, foi reconhecido por ajudar os artistas, fundou a Casa dos Artistas. Quer dizer, ele teve uma contribuição que o habilitava a ter esse apoio ali, essa sensibilidade de ver Bezerra, de ver o seu mentor após o desencarne. Fato que não ocorre muitas das vezes, a gente não se preparar para isso. Então, nós notamos essa questão da preocupação com a vestimenta. E aí eu conversando com o Jussara aqui, buscamos um trecho que dá um esclarecimento sobre essa questão da vestimenta no mundo espiritual. Então nós fomos lá no nosso lar e buscamos esse pequeno trecho. A Jussara vai fazer um comentário, uma leitura aqui. Nosso lar, no capítulo 26. Atravessamos largos quarteirões onde numerosos edifícios me pareceram colmeias de serviço intenso. Percebendo-me a silenciosa indagação, o novo amigo esclareceu. Temos aqui as grandes fábricas de nosso lar, a preparação de sucos, de tecidos e artefatos em geral. Dá trabalho a mais de 100.000 criaturas que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo. Então é como se fosse mesmo uma cidade, né? Mas com uma matéria, né? Do fluido cosmo universal. Para perceber que somos desencarnados, né? Então, sim, nosso lar. Em nosso lar. E esse trecho, ele está lá no capítulo 26, é quando o André Luiz se apresenta ao Ministério da Regeneração, ao ministro Genésio, né? E ele se apresenta ao Ministério de Regeneração, o ministro Genésio recebe, e ele se manifesta o interesse de ajudar, de trabalhar. E o ministro Genésio falou com ele, olha, nesse estágio agora, vamos fazer um estágio para você observar. Mas a dona Laura já tinha falado com ele, né? Olha, quando você tiver a primeira oportunidade, põe as mãos no trabalho, não fica observando, não. Né? Ninguém está sendo chamado a ficar observando, assim, a trabalhar. Convidando ele em se integrar no ambiente. No ambiente. Eu estou me lembrando aqui, cara, você já... Não, aí eu ia falar que o ministro Genésio, lá em nosso lar, nós temos diversos 6 ministérios, mais a governadoria, né? Então o ministro Genésio, ele é um desses ministros, são 72 ministros, mais o governador lá em nosso lar. E esses ministros não são nomeados por ninguém, são ministros que chegaram a esse cargo por a sua capacidade, pelo seu mérito, pela sua capacidade de atender com o semelhante. Então, eu só queria comentar 2 coisas ainda, Jussara, só que o ministro, então, pediu a Tobias, um dos trabalhadores ali do Ministério da Regeneração, que é o mais próximo da Terra, para que fosse o quê? Para que levasse o André Luiz até onde ele pudesse trabalhar. E eles passaram por uma região onde ele descreve que tinha grandes fábricas. Olha que interessante, preparação de sucos, tecidos, artefatos em geral, e dava trabalho a mais de 100.000 criaturas que estavam ali se regenerando e iluminando ao mesmo tempo, pela força do trabalho. E não poderiam estar em outro lugar do que no Ministério da Regeneração. Né? Agora, vejam, naquela época, diz o André Luiz também, Lisas comenta com o André Luiz, que a população espiritual de nosso lar era de 1 milhão de pessoas, espíritos, né? 1 milhão de espíritos. Sendo que o Rio de Janeiro, naquela época, na década de 40, tinha 2 milhões de habitantes. Então, vocês veem que hoje o Rio de Janeiro tem quase 7 milhões de habitantes, né? E nosso lar é uma das colônias. Uma das colônias ali na região, né? Sobre o Rio de Janeiro. E nosso lar, então, já com 1 milhão de habitantes. Só que ele chama a atenção que 100.000 criaturas, quer dizer, 10% da população do nosso lar, estavam envolvidas nesse trabalho. E a gente pergunta, sempre a pergunta que a gente fez, comentou, né? Poxa,
100 mil criaturas trabalhando ali continuamente em fábricas, para quê? Para produzir roupa para as pessoas, para alimento e tudo. E o excesso disso aí? E para onde que se direciona, né, com os recursos de maquinário, com os recursos tecnológicos que eles têm também? O nosso lar está aqui quase 100 anos à frente de nós em termos de tecnologia, naquela época. Então, podemos ver que a espiritualidade, da onde apareceu esse costume cinza que ele fala, não é? São das fábricas lá de nosso lar. O espírito Bezerra de Menezes não pensou assim, porque muita gente pensa assim, o espírito mentalizou e apareceu um terno. Não é igual o Dini Eugênio, que ela vai lá, mexe o nariz e aparece, né, as coisas. Não, vejam aqui, os espíritos não estão imaginando e aparecendo as coisas. Não, existem fábricas, existem pessoas trabalhando e ali se aprimorando, como diz o Regenerando, né? Trazem as ideias de lá para cá, quando reencarnam. Veja que detalhe interessante, né, que está nas obras de André Luiz, que a gente vai pescando ali na entrelinha. Pois então ele fala, tinha uma colmeia de serviço e eles fabricavam, além de tecidos e outras coisas. Mais à frente, nós vamos poder comentar com isso em outros trechos do livro, certamente vai surgir a oportunidade para a gente comentar outros aspectos, como o dinheiro, o pagamento disso, como que isso era feito, né? Então, tudo isso são coisas muito interessantes. Não é, como diz o Emmanuel ali, a transição da vida não é uma transição de milagre. E daí queríamos colocar isso, nós começamos antes aqui, para que a gente veja, de onde apareceu esse terno cinza que ele deu, essas roupas, esses recursos. Olha, são lá, dessas fábricas. E assim também que os amigos espirituais, como nós aqui na Terra, quando nos predispomos a fazer caridade, nós também não pegamos roupas e doamos, alimentos e doamos, também a colônia de nosso lar faz isso, leva para os planos inferiores, os planos do umbral, eles recebem recursos de lá, dessas fábricas também, não é? Dentro do que é disponível. Não? Eu estou me lembrando aqui, cara, de um episódio que eu participei, né? Com o seu Arnaldo Rocha. Nós tínhamos uma terça-feira com um grupo, né, que a gente estudava com ele, e uma vez ele comentou com a gente que ele estava numa reunião e, se não me engano, era a Dona Eni, que trabalhou com ele em Pedro Leopoldo, lá no centro, com o Chico. E ele estava na reunião e viu essa senhora, o espírito, né, chegando na reunião. E ele, comentando com a gente, que ele ficou assim, impressionado de como ela estava bonita. Ela não só rejuvenesceu, mas ela, nossa, e ele né, um brincalhão, que você tá bonitona, de batom, de brinco e tudo. Aí ela comentou, né, com ele, mas aqui também tem essas coisas, né? Então ele sempre falava isso com a gente, aqui também tem essas coisas. Né? E tem um detalhe que fala lá em nosso lar, né, que aqueles que trabalham têm o direito de adquirir essas questões. Tem condições. Os que não trabalham e ficam só no repouso, eles têm um mínimo para a sua subsistência, investimento, mas não têm o direito de adquirir coisas diferentes. Eles pegam aquilo que recebem aquilo que é o distribuído para todos os atendidos. Muito curioso, né, gente? Muitos detalhes a gente vai encontrar nisso, nesses relatos, e inclusive se forem no portal Saber Espiritismo, aí na TV Saber Amar, do Grupo Espírita Saber Amar, já fizemos estudos. A Lei do Trabalho, por exemplo, a gente comenta muito sobre isso. Fizemos várias reuniões que foram gravadas sobre o Lei do Trabalho, e lá nós fomos a fundo sobre esses detalhes do nosso lar, que aos poucos nós vamos trazendo aqui para vocês também. Bem, aí ele vai encaminhando-se para a sua casa, aí colocamos até uma foto da casa dele atualmente lá no Rio de Janeiro. E ele fala, né, enorme o movimento das vias públicas, a mesma diferença que assinalaram no mar.
nas plantas e no casario, notava nas pessoas, cada qual se revestia de halo diferente. Quer dizer, ele teve uma surpresa que ele percebeu que tantos objetos quanto as pessoas tinham halos energéticos diferentes. E isso aí, nós comentamos na semana passada, né, sobre o estudo dos objetos, como que os objetos ele têm o seu próprio revestimento magnético que nós pomos neles, pela nossa mentalização. Então, tanto os objetos como as plantas têm o seu próprio irradiação, como os animais têm a sua própria radiação magnética, aí já a própria deles, né? E as pessoas que têm esse revestimento. Então, é o reflexo da personalidade, né, de cada um, da sua individualidade, né? Não só entre homens, mas também nos reinos animais, vegetais, né? Cada um tem a sua personalidade, né, a sua personificação ali. Isso é possível. Existem até máquinas que a máquina Killer que tira algumas fotografias. Existem algumas máquinas que tiram fotografias dessa nossa aura. Né? A nossa aura representa isso. O campo magnético que o nosso corpo, o nosso organismo reflete em torno de nós. Né? E há uma coloração, né, cara? E essa coloração representa o estado da nossa alma, do nosso espírito. Né? Veja, até selecionamos um outro slide sobre esse assunto. Hoje nós somos pródigos nisso, Jussara, aqui para trazer. Né? A Jussara vai ler para a gente. O livro, né, da mediunidade e corpo espiritual, né, evolução de dois mundos. O trecho fala assim: todos os seres, relembra, gente, que todos os seres vivos, por isso, dos mais rudimentares, ou seja, né, do vegetal, do animal, aos mais complexos, revestem de um halo energético que lhe corresponde à natureza. Isso é André Luiz, lá no Evolução dos Mundos, né? Isso. Capítulo 17. Ele continua: fotosfera psíquica entretecida em elementos dinâmicos, atende a cromática variada, segundo a onda mental que emitimos, retratando-nos todos os pensamentos em cores, imagens, que nos respondem aos objetivos e escolhas enobrecedores ou deprimentes. Então, a gente percebe, né, como disse o slide passado, né, da questão da nossa vibração mental, né, que é o halo energético, né, ele gera, né, elementos de coloração, e os espíritos nos identificam, né, os espíritos se identificam não só mais pelos 5 sentidos que a gente tem quando está no corpo, mas por uma gama de sentimentos, de compreensão muito maior que a gente pode imaginar. E é por elas que a gente é atraído e atrai, né? Dependendo da capacidade, da nossa personalidade, da capacidade energética, né? E a gente consegue emitir. E ele coloca, né, no final, eles tanto enobrecedoras, né, quanto aquelas que estão ligadas demais aos elementos ainda materiais, né, que nos prendem, em espírito nos prendem mais ainda no mundo material. Quando a gente fica envolto nos objetivos ainda aqui da matéria, o espírito fica preso a esse campo magnético. Então, fica aí claro, o assunto é muito extenso, mas vale a pena estudá-lo com mais cuidado, como a Jussara colocou aqui. Todos nós, esse halo energético que vai também representar, como você falou, Jussara, muito bem, a nossa simpatia, antipatia, porque magnetismo é isso, ele atrai e repulsa,
né, dependendo da polarização que nós temos, então, e a forma que nós temos a irradiação mental também nos identifica perante os amigos que veem a sintonia e sabe que ali pode agir naquilo que nós temos com maior facilidade a absorção ou que nós rejeitamos. Mas fica aí a imagem para quem quiser estudar com mais cuidado isso, sobre a importância desse tópico, né, da capacidade mental, e também que cada cor, os pesquisadores já conseguiram identificar aqui na Terra alguma relação entre as cores. Não podemos dizer assim, nós só podemos dar o alvitre desses pesquisadores. Nós pegamos lá um pesquisador chamado Jacob Bonneville, que tem um livro sobre a cronoterapia esotérica, e nós não podemos assim entrar mais em detalhes, mas ele vai lá colocando cada uma das cores, o que ele identificou entre as fotografias e os sentimentos das pessoas que estavam tirando a fotografia. Então, de acordo com o sentimento da pessoa que estava tirando a fotografia, ele foi identificando algumas cores, né? Ele diz que, por exemplo, branco representava a pureza, amor, né? O rosa, afeto, né? O laranja, sentimentos fortes de ambição e orgulho. Então, ele vai, de acordo com da característica da pessoa, ele foi caracterizando as cores, correlacionando as cores. Isso, os pesquisadores ainda vão se adiantar muito, a nossa ciência ainda vai entender muito. E aí nós vamos ver também que, já como encarnados, nós vamos ter a presença dos espíritos que sintonizem com essas vibrações, se sentem confortáveis com essa vibração. É como se a gente chegasse no ambiente e se sentir confortável. Por quê? Porque as vibrações ali não são caras. Ou também nos sentimos rejeitados, ou sentimos que aquele ambiente não é bom para a gente. É interessante a gente saber, se informar sobre essas questões, porque com esse conhecimento a gente pode trazer para a nossa vida, do dia a dia. Dando proteção como proteção. No momento em que a gente fica tem cólera, raiva, a gente mesmo, se a gente se der conta daquilo que os espíritos até falam, se vocês pudessem ver o momento que vocês têm a raiva, o jeito, né, a coloração que vocês emitem, tem um espírito que fala sobre isso, né? Vocês se assustariam, né? Então, nós podemos, com esse conhecimento, nós podemos nos disciplinar, né? No momento da nossa prece, né, a nossa ligação a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, o que a gente pode nos ajudar, né? Mentalizar as energias positivas, as energias, a coloração azul, a lilás, porque tudo isso nos ajuda. Então, ter essas informações, esses conhecimentos nos ajudam no nosso dia a dia. Isso. Até para que a gente possa nos acalmar. Nem precisa nem saber a cor, né? Mas saber o sentimento. É o sentimento que é impregnado. Outra surpresa ele teve, também, ele relata uma coisa que a gente fica pensando, né? Como é que os espíritos passam pela parede, tem que abrir a porta para ele entrar, né? Depende, é claro, do como eles se sentem em termos de grau de materialidade. Veja que fato interessante que ocorreu. Ele fala assim: aproveitaria o momento para acentuar observações nesse sentido, quando a apressada senhora, sobraçando o embrulho de vastas proporções, investiu indiferentemente contra nós. Estava andando na rua, estava indo lá da praia para a casa dele, né? Uma senhora veio com um pacote muito grande ali e passou por eles. Grande foi o abalo para mim. Recuei no movimento instintivo, temendo o atrito, mas não houve tempo. A dama atravessou-nos o grupo, sem dar conta da nossa presença. Então é assim, né? Os espíritos estão num outro nível de quintessência da matéria. Então não existe choques. É claro que os amigos espirituais, ele perguntou, esclareceram, olha, ela passou por nós, não sentiu nada da nossa presença e nós não sentimos dela. Mas, se nós estivéssemos aí com qualquer sintonia
com aquela pessoa, nós vamos sentir, né? É aquilo que muitas vezes nós sentimos, as pessoas mais sensíveis sentem a presença do espírito, né? As vibrações emanadas, sem às vezes ser abraçado ou não, sentir alguma coisa que dá até um arrepio, né? Que a pessoa diz, por quê? Ela sentiu essa presença, sentiu essa companhia, e tem a ver também com as vibrações que são irradiadas. Então eu achei curioso, né, esse fato, que é uma pergunta que muita gente faz. E é claro que tem muitos espíritos que, pelo seu grau de materialidade, ou pelo seu grau de ainda apego às questões terrenas, eles não se sentem que precisa abrir a porta. Ou até, às vezes, um animal da nossa casa, que tem a percepção sensível maior, o vê com a sensibilidade, os animais também são médios, né? Eles o veem e latem, aí eles fogem, né? Porque eles ainda não têm a concepção que desencarnaram, às vezes, que estão no mundo espiritual, que passaram pelo processo de desencarnação. Por isso que outra coisa que você comentou que é muito importante, sabe, é que as nossas vibrações do nosso lar, por exemplo, da prece, da elevação de sentimentos, da leitura, de tudo que é mais elevado, protege a nossa casa também, contra qualquer um que queira, espírito que, por exemplo, queira visitar a nossa casa, né? E isso está relacionado com aquele assunto lá no início que a gente comentou, né? Por quê? Porque que o nosso lar, quando a gente vamos fazer, higieniza mentalmente o nosso lar, o que acontece? Os espíritos que ficam vagando por aí, eles não conseguem penetrar, porque o que a gente estudou, né? O nível dele não combina com o nível do nosso lar. Por isso que se incentiva tanto o culto do Evangelho no lar. Os espíritos nos incentivam tanto, a todos nós, o culto do Evangelho no lar. Porque ele não consegue penetrar, né? Porque as energias são outras, né? Pois é. Vamos então para a última parte aqui, onde nós vemos que ele retornou à casa dele, com a experiência dele retornar à casa dele. Então, ele fala assim no capítulo 4, retornando à casa. Recomendou Bezerra ao irmão Andrade e a Marta me assistisse, enquanto cortaria o laço que, de certa forma, ainda me retinha as vísceras cadavéricas. O regresso à casa, com as surpresas de que se fazia acompanhar, trouxe-me penosas impressões. Esforçava-me por não cair, extenuado ali mesmo. Retornara à dispneia. Se o leito estivesse à minha disposição, nele buscaria sem delonga o refúgio confortante. Marta ajudou-me, esclarecendo que a hora se caracterizava por uma ansiedade nos corações dos entes que me consagravam sincera estima na terra. Inúmeros pensamentos de angústia convergiam sobre mim, e por isso eu devia resistir, garantindo a tranquilidade própria. Considerando o que ouvia, procurei acalmar-me. As forças que me colhiam em cheio, insofreáveis e impetuosas, surpreendiam-me dolorosamente, qual se fossem correntes elétricas. Vozes imprecisas cercavam-me os ouvidos. O irmão Andrade percebeu-me o desajustamento e sustentou-me nos braços com mais carinho e segurança. Então, ele voltou lá porque ele tinha condições. Ele tinha que ainda desatar o último laço. Isso que é muito importante. Que o prendia ao corpo. Definitivamente. Daí, uma reflexão que a gente até conversou antes aqui, que isso mostra que após o desencarne, lá no leito, eu já tinha desencarnado na noite anterior. Quanta coisa já tinha passado? Ele precisava de refazimento, mas ainda estava vinculado ao corpo físico. É o que Emmanuel disse, né? O Gustavo até me lembrou isso hoje aqui, né, Gustavo? Que a questão da cremação, né? Que o corpo, o espírito, ele demora. No Emmanuel, inicialmente, ele diz que esse desligamento ele demora
no mínimo 50 horas. E ele até recomenda, e o Chico no Pinga Fogo, em 1971, ele revelou que Emmanuel dizia que deveria se colocar os despojos físicos, com todo o respeito ao nosso corpo, né, em uma câmara fria, esperando se quiséssemos ir ao crematório com esses despojos, que para não afetar ao espírito, e se aguardasse 72 horas, no mínimo 50 horas. E mesmo assim é doloroso, né? Conta. Mas ele diz que após 72 horas, que o espírito já se liberou ali, desses elos de ligação com o corpo físico. Então ele diz que o mínimo 50 horas, mas o desejável é 72 horas para a cremação do corpo físico, que a gente dê esse passamento. E aí nós notamos nesse texto já uma colocação que o mesmo, depois de horas de ocorrer o desencarne, ele ainda estava ligado, vinculado ao corpo físico de alguma forma. E aí é que os amigos espirituais vão fazer aí o corte desse laço. Nós vamos ver em outros capítulos que continua esse processo, ele é muito meticuloso, e a gente também está querendo aproveitar esse conhecimento, por isso nós estamos passando... cada capítulo nós fazemos normalmente 2 reuniões, para quê? Passar por detalhes que ele comenta sobre isso e sobre as experiências dele. Nós vamos ver no velório, depois do enterro, depois tudo isso nós vamos ter a oportunidade de ver aqui. Mas veja que teve esse processo, né, Gustavo? E agora essa última parte aqui é importante também. Ele ficava ouvindo as pessoas falarem ali em torno dele, as vibrações dos familiares, que estavam ali emitindo vários sinceros sentimentos de angústia, né, pela perda, pela ausência dele. Isso tudo perturbava ele. Então a gente deve também, por nossa vez, quando tivermos casos semelhantes, também procurar ajudar aqueles que partiram em oração, desejando o melhor, desejando que ele se desvincule ali do corpo físico da melhor forma, né, não fazendo nenhum comentário sobre a vida dele, né? Mas sempre mandando essas vibrações de que ele se desprenda, que ele vá em paz, né? Porque isso vai ajudar ao espírito em si. Então nós chegamos ao nosso momento de oração. Chegamos ao final da nossa reunião de hoje. Vamos pedir aos queridos companheiros, nossos irmãos, que tenham junto a si um recipiente com água, onde nós vamos pedir agora a fluidificação desse líquido, do nosso ambiente, da nossa casa, aos amigos espirituais. É assim que pedimos, nesses instantes, aos irmãos que se desvinculem de qualquer preocupação material, de qualquer outra forma de dispersão da mente, e que nos vinculemos nesse instante à imagem de Jesus, agradecendo por todas as bênçãos que temos recebido, porque aquele que não sabe agradecer, não sabe receber. E assim, com essas vibrações de carinho que sentimos dos amigos espirituais, pedimos a fluidificação das águas do ambiente para o remédio, para aquelas energias que vão sustentar o nosso corpo físico e espiritual. Pedimos o amparo para a nossa família, para todos que nos cercam. Lembrando a prece, Senhor, que nos ensinastes, pedimos permissão para dar por encerrado o nosso estudo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentações,
mas livrai-nos de todo mal, porque vosso reino, poder e a glória, para todos sempre. Assim.